Boa noite, Igreja do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Aleluia. Sempre um motivo de alegria poder ter a oportunidade de servir aos irmãos. Hoje tive a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Confesso que faz um tempo que eu não trago a palavra do Senhor aqui nesta casa, coisa que em breve se tornará muito frequente. Aleluia. Peço que os irmãos possam estar bem atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar através de nós. Peço que, por gentileza, desligue os seus celulares, ou pelo menos mantenha no silencioso, porque uma coisa que nós temos aprendido ao longo de todo esse tempo é que o Espírito de Deus é muito sensível. Aliás, as coisas espirituais são sempre muito sensíveis. E é sempre uma distração que nós temos ao mexer no celular, olhar alguém que está passando, e nós acabamos perdendo, simplesmente num piscar de olhos, aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Por que nós achamos, por exemplo, que em reuniões de liderança, pessoas vão a níveis profundos de revelação, enquanto outras não conseguem ir? Por causa do nível da atenção e o nível que as pessoas estão. Você quer dizer, irmão, que as pessoas estão em níveis profundos? Não, não é isso. É o quanto você se entrega a Ele que vai definir o quanto que Ele vai entregar para você. Por exemplo, se você rende 50% da sua atenção, quanto você acha que você vai ter dele? 100%? Não é dessa forma. Então, nós temos aprendido isso ao longo de todo esse tempo. Amém? Prometo que serei breve. Quem não veio, perdeu, mas vai ter a oportunidade de assistir novamente através do YouTube. Amém? Que essa palavra possa acessar no íntimo, no interior de cada um. Vamos ao livro de Números. Uma passagem muito conhecida. Números. É o terceiro livro da Bíblia. Números capítulo 13, verso 25. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo em nós, sobre nós. Tu tens total liberdade aqui em nosso meio. Todo espírito de pequenez, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno, tudo que tenta acessar esse ambiente, nós amarramos agora em nome de Jesus Cristo. Elevamos as nossas mentes ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, encontrar repouso sobre nós. Que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? É uma passagem muito conhecida. Aliás, podem se assentar. Fiquem à vontade. Trazendo um contexto muito rápido a essa passagem que eu vou trazer aqui. Moisés saiu do Egito, depois foi para o deserto, foi para o Egito novamente e trouxe a libertação para o povo de Israel. Ele já havia feito a manifestação de muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios. Aquele povo já havia feito muitos sinais, as 10 pragas que ele mandou sobre o Egito, tudo para poder mostrar o poder de Deus, ao ponto do próprio Deus endurecer o coração de Faraó. Fique muito atento ao que Deus está realizando hoje. A ponto do próprio Deus endurecer o coração de Faraó para mostrar que somente há um Deus, que é o Deus de Israel. Logo após, Moisés leva o povo com o braço de Deus a favor dele, passa pelo Mar Vermelho. Aquele povo vê muitos sinais, realmente muitos milagres mesmo. E nesse exato instante, havia colunas de nuvem durante o dia, havia colunas de fogo durante a noite, tudo para conduzir o povo. Deus falou: enviarei o meu anjo adiante de ti, e darei toda a terra a qual eu prometi a vocês. Eu farei com que a minha promessa se cumpra. Amém? Então, em dado momento, Moisés, ele libera das 12 tribos de Israel, a qual ele fez toda aquela organização, ele separa 12 pessoas para ser os cabeças tribais de todas aquelas tribos.
ele pega essas 12 pessoas e ele envia essas 12 pessoas a uma missão. Eles já estavam se aproximando do local, enfim, para chegar àquela terra. A terra em qual Abraão havia recebido por promessa. Já tinha passado longos anos, mais de 400 anos. E, enfim, estava chegando a hora. E aquele povo mal já se aguentava, irmão. Então, o que aconteceu? Ele manda 12 espias para que vá diante dele, para avaliar. E dá algumas direções para ele. Diz, olha só, avaliem aquela terra, vê se aquela terra é boa, se ela tem fruto, vê como são as cidades, vê como são as pessoas que estão lá naquela terra. Procurem ver e tragam um diagnóstico para mim. Com isso diz, em Números 13, verso 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto dessa terra. Notem no começo do verso 25, diz, e voltaram de espiar a terra. Percebam que existe um programa que é muito conhecido, é um reality show. Infelizmente, há muitos anos atrás, eu acabei vendo isso, que é um programa chamado Big Brother. E ele traz seriamente uma alusão ao que nós estamos fazendo aqui. Porque quem que não quer ver aquilo que o outro está fazendo? Quem que não quer ver o que uma pessoa está fazendo? Uns por desejo de lascívia, outros por querer saber como que é uma vida de um artista, outros talvez para poder se identificar com o que alguém está fazendo. Quem nunca espiou alguém ou quem nunca teve uma vontade de espiar alguém ao longo da vida? Então, você vai ver que esse espírito que age justamente, o espírito, se nós formos dizer hoje, na filosofia do Big Brother Brasil, BBC, Big Brother Canaã, você vai ver que esse espírito estava em alguns desses espias ao longo desse percurso, pela forma como eles se comportaram. Mas você vai ver que algumas pessoas tiveram um comportamento diferente naquela trajetória, naquela missão a qual Moisés entregou a eles. Então, voltando os espias, ao cabo dos 40 dias, eles relataram a Moisés, verso 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, em verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Alguns versículos atrás diz que eram uvas que eram tão grandes, irmãos, que para carregar tinha que ser 2 pessoas. Tinham varas que eles botavam cada um de um lado, no ombro, para poder carregar o cacho daquela uva, de tão grande que era. Então, verdadeiramente, era uma terra boa. Então, aí começa o relato daquele povo. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então vocês podem ver que começa aqui já o grande problema. O relato a qual eles davam. Percebam, olha só, o povo, porém, que habita nela é poderoso. Não poderia dizer forte? Não era o suficiente. E as cidades muito grandes. Mas por que muito grandes? Não poderiam dizer que era grande, talvez? E fortificadas. Fortificadas dá uma sensação de ter muitas sentinelas, muitos guardas. Percebam os superlativos e as palavras que foram usadas por cada um daqueles espias. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam
espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. E algumas versões, e assim também lhe parecíamos. Então percebam, olha as palavras, olha os relatos, olha a forma a qual eles relatam ali os gigantes, os filhos de Anak. Irmão, eram pessoas realmente que eram pessoas grandes. Amigo, o joelho daquelas pessoas deviam bater numa tribuna como essa. De tão alto que as pessoas eram. Mais adiante você vê que Davi ele luta com um dos descendentes desses povos. Porque Golias era um homem alto, de estatura muito alta. Aproximadamente 2,96 metros, 2,92 metros. Ou seja, eram pessoas realmente muito altas. E aquelas pessoas elas ficaram cegadas pela fé humana, pela fé terrena, por aquela fé que nós achamos que temos a verdadeira fé, que a fé que nós não temos, a não ser depois que nós aceitamos Jesus. Aquela fé limitada, a fé que se deixa levar por qualquer circunstância. E essas pessoas começaram a ser contaminadas por aquele tipo de circunstância, ou seja, por aquilo que a vista dela proporcionava a elas. Percebam, ainda no verso 33, que ele diz: assim e éramos aos nossos próprios olhos. Eles estão declarando, percebam, que isso é uma narrativa de alguém que está vendo algo e está aplicando automaticamente aquilo que entende, o que pensa acerca de si mesmo sobre o que está vendo. Eles não conseguiam ter a ótica que aquelas pessoas estavam tendo acerca deles. E eles tiveram a ousadia de dizer: assim também o éramos aos seus olhos. Olha isso. Tudo que nós pensamos acerca de nós é aquilo que as pessoas vão enxergar acerca de nós. Se você se vê como um pobre, se você se vê como uma pessoa coitadinha, se você se vê como um espírito de pequenez, as pessoas vão te enxergar dessa forma. Por isso que é necessário com que nós nos posicionemos, com que nós venhamos a manifestar um outro espírito, um espírito diferente, um espírito que até o momento essas pessoas não estavam manifestando. E éramos aos nossos olhos, olha, eram os olhos deles, realmente. Porque essa era a forma qual eles se enxergavam. É a forma que eles levavam a vida deles. É a forma como aquela geração levou a vida dela. Mas agora eu vou passar para você para um outro ponto, um outro trecho, que é realmente muito curioso. Para você ver como que nós precisamos tomar cuidado com os relatos, com as coisas que nós ouvimos na internet, com as notícias que saem na mídia, com os sites, cada uma das redes sociais a qual os irmãos entram. Tomar cuidado com a influência, aquilo que nós colocamos nos nossos olhos. Percebam, em Números capítulo 14, verso 5, nós vemos a circunstância que é realmente muito lamentável. Nós vemos o grande ícone daquela época, o grande profeta, aquele que havia aberto o Mar Vermelho, aquele que tinha feito, como disse aqui há poucos minutos atrás, muitos sinais, se rendendo diante dos relatos daqueles espias. Olha só, vamos ver comigo. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Meu Deus. Perante a congregação dos filhos de Israel. Imagine, para e pensa. Imagine o seu líder, a pessoa que te ajudou a chegar até Jesus, de repente se rendendo aos relatos de uma circunstância contrária. De repente esse líder ficar totalmente desanimado, ficar abatido. Imagina esse líder começar a se levar pelas circunstâncias agora estão sendo apresentadas para ele, segundo a narração de alguém, segundo os relatos de pessoas que estão dando,
diante de uma terra ou diante de um objetivo a qual ele quer alcançar. Imagine ver aquela pessoa que é o seu herói. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. Moisés e Arão, eles se deixaram de se levar por aquela narrativa dos fatos. Agora vamos juntar os fatos. Houve 2 pessoas que tiveram um espírito diferente. Eram 12 espias, lembram? 12 espias, representantes de 12 tribos. E somente 2 pessoas manifestaram um espírito diferente. Não é, meu pastor? 2 pessoas, vamos saber quem são elas? Josué e Calebe. No verso 1, ainda de Números, capítulo 14, diz que levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação. Lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você vê que sempre quando está perto do cumprimento de uma promessa, as pessoas que estão prestes a alcançar esse cumprimento, sempre vai vir pessoas para lançar algum desânimo. Sempre vai vir pessoas que vai tentar fazer com que você se sinta pequeno, com que você se sinta retraído. Afinal de contas, havia a força de um Deus todo-poderoso sobre eles. E se era esse relato todo, porque afinal de contas, lá na frente, então Deus fez eles tomarem a terra prometida? Por que Deus fez eles pisarem naquela terra? Afinal de contas, Abraão já havia estado naquela terra. Deus falou a Abraão há 400 anos atrás, disse a ele: Abraão, o seu povo vai habitar nessa terra aqui, ó. Você está pisando. O seu povo vai tomar por herança essa terra. Eu vou entregar para eles. É uma terra que mana leite e mel. Percebam que sempre há pessoas querendo retroceder. Você já veio de tão longe. Você já passou por tanta circunstância para estarem até aqui. Nós estamos num ministério onde há pessoas que nos escutam nos 4 cantos do Brasil e, pela misericórdia de Deus, até fora do Brasil. Muitos de nós viemos de outras cidades, muitos de nós viemos de muitos lugares diferentes, de culturas diferentes. Viemos com o único desejo no coração, tomar posse de algo, de uma herança espiritual, para que nós possamos manifestar essa herança aos nossos parentes, para que possamos fazer que cada um deles conheçam essa realidade que nós temos aprendido e compartilhado. Eu tive a oportunidade de conhecer o líder do ministério há anos atrás. Eu também tenho uma história. Eu não me converti aqui, eu não aceitei a Jesus aqui, eu não batizei aqui, mas aqui foi um local onde eu vi o temor de Deus, a graça de Deus. E nós temos compartilhado de uma aliança, a qual nós temos o propósito de conseguir despertar a igreja da última hora, a igreja do Cordeiro. Nós precisamos ter continuamente uma palavra de fé regada nos nossos corações. E hoje nós recebemos essa palavra de esperança, a qual Deus gerou no meu coração nesses últimos dias. Ele disse para mim: filho, traga essa palavra. Já faz um tempo que você trouxe essa palavra. E eu estou gerando essa palavra em você novamente. Eu estou gerando dessa vez com uma medida nova, com um entendimento novo. E eu quero que você compartilhe com essas pessoas que estarão ali. Então, você perceba que Josué, ele manifesta um espírito diferente. No verso 6 ele diz: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes também significa um sinal de indignação. Afinal de contas, eles estavam vendo o próprio líder deles, como eu disse, triste, abatido, não é mesmo? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará. Terra que mana leite
e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aleluia. Então veja o posicionamento de alguém que entende o que é ter um espírito diferente. Um espírito que se move totalmente contra o curso desse mundo. O espírito que atua nos filhos da desobediência, que atuava há muito tempo atrás também sobre as nossas vidas e dos que estão aqui algum tempo atrás também. Perceba como que se manifestou Josué e Caleb com total ousadia. Agora vamos juntar os fatos. De repente está 10 pessoas, 10 de um lado, dizendo, não dá para entrar nessa terra. Essa é uma terra muito grande. Essa é uma terra, uma terra muito fortificada, muito grande. É uma terra, essa terra tem um povo que habita lá que é poderoso. São gigantes. Olha o tamanho dos camaradas. Um tapa deles lá devem 5 ou 10 nosso. A gente não vai poder contra esse povo. Como que nós vamos fazer alguma coisa contra esse povo? Fortificadas. Tem muitas sentinelas. Tem muitas circunstâncias lá. Nós não podemos com isso. O povo, 10 pessoas. E de repente está 2 do outro lado dizendo, não, olha só. Nós podemos vencer. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós já passamos por tantas coisas até aqui. Já vimos tantos sinais, tantos prodígios. Afinal de contas, havia a força de um Deus poderoso sobre eles. E você vê que é um povo que realmente era dura cerviz. Um povo que tinha realmente uma dura cerviz, uma dificuldade de cumprir as ordenanças de Deus. Um povo que murmurava, um povo que lamentava sobre qualquer coisa, sobre qualquer circunstância. Estava com fome, reclamava que estava com fome. Estava com sede, reclamava que estava com sede. Deus deu um maná àquele povo, tudo para poder tratar a alimentação deles, para tirar a gordura daquele povo. Deus estava tentando tratar a saúde daquelas pessoas. Por que você está dizendo isso, irmão? Isso que acontece com muitos de nós, irmãos, na igreja. Nós ficamos aguardando o cumprimento de uma promessa e muitas das vezes nós ficamos lamentando, ficamos murmurando, perdemos muitas das vezes a paciência. Muitas das vezes somos colocados à prova diante de circunstâncias. E o que nós fazemos? Começamos a lamentar, começamos a murmurar. Espíritos hereditários que já sabem quais são as estratégias, tentam endurecer os nossos corações dentro dos nossos lares, criam circunstâncias, criam divisões, criam discussões. Tentam de toda a forma fazer com que nós retrocedamos, com que nós nos sintamos retraídos, com que nós nos sentimos indignos de alcançar uma promessa, a qual Deus quer nos fazer alcançar. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Deus está tentando trazer um despertamento. Quantos de nós, muitas das vezes, corremos de circunstâncias, corremos daquilo que Deus nos ordena a fazer. Já entendemos que muito mais vale obedecer do que sacrificar. Não adianta simplesmente sacrificarmos. Olha só o que acontece agora. Aí juntando, toda a circunstância. Está 10 pessoas de um lado. 10 pessoas de um lado criticando Josué e Caleb. E de repente Josué e Caleb, únicos que estavam ali defendendo a visão de Deus. O próprio Moisés e Arão estavam no chão, do lado, chorando, mediante os relatos. Aí acontece uma coisa, verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Gente, é contra tudo e contra todos. Tempo de cumprimento de promessa é contra tudo e contra todos. Vocês não estão entendendo, é contra tudo e contra todos. Naquele exato momento, a Bíblia expressa que não foi somente os 10 espias, toda a congregação pegaram pedras para poder atingir a Josué e Caleb. Eram multidões de pessoas, irmãos.
Tente visualizar isso por um momento. E simplesmente dois jovenzinhos, pessoas com menos de 20 anos de idade, que a Bíblia relata mais à frente. Somente 2 jovens se colocam na dispensação de Deus para defender a visão de Deus. Se deixaram levar pelos relatos, se deixaram levar pelas circunstâncias. Todos os sinais, escutem com atenção em que eu estou falando para os irmãos. Todos os relatos, todos os poderes, todos os sinais que Deus fez àquele povo no Egito, foi jogada no lixo mediante um relato de 10 pessoas. Isso é muito sério. Aquela promessa, em dado momento, ela começou a ficar à prova. Mas aí algo maravilhoso acontece. Olha isso. Verso 10, continuação. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Isso é coisa que só para quem ama esse Deus vai ficar. Uma coisa que só quem ama esse Deus vai ficar entusiasmado, vai ficar feliz com isso. Meu Deus é contra tudo e contra todos. Xarabatacassurabandacaya. Quando o homem de Deus, uma mulher, ele se coloca na posição de ser diferente. Meu Deus, eu sinto o poder de Deus aqui. Quando uma igreja numa cidade entende a posição a qual é levantada, uma posição de ser diferente, de manifestar um espírito diferente. Quando uma igreja numa cidade entende que Jesus Cristo não veio simplesmente para ganhar 5, 6 almas. Regossaramandacaia, Ricandarabácia, Súbia, Rocossandarábia. Que Jesus Cristo não veio simplesmente para ganhar 5, 6 almas. E glória a Deus pelas 5, 6 almas, né, meu pastor? Glória a Deus pelas várias almas que Deus tem rendido a esta casa. Mas que Jesus Cristo veio para abalar com uma estrutura de uma cidade, para trazer avivamento a toda uma nação. Quando uma igreja entende que há um propósito para se cumprir, de impacto, de liberação mundial, é isso que vai acontecer. Os demais líderes vão tentar nos aprisionar. As demais pessoas vão tentar nos paralisar. As demais igrejas vão tentar nos apedrejar. Foi o que aconteceu, irmãos. Toda a congregação aqui se levantou e pegaram em pedras para atacar em Josué e Caleb. Todas as pessoas que foram enviadas por Deus deviam estar juntas numa mesma missão. Todas aquelas pessoas se renderam aos relatos. Não há como nós alcançarmos essa cidade, alcançarmos os nossos familiares, alcançarmos as pessoas sem enxergarmos barreiras. Saramanda Súria. Barreiras eclesiásticas, barreiras políticas, barreiras culturais, barreiras sociais. São vários e vários gigantes. Você derruba um, vem outros. Derrama todos os outros, vem mais outros. Assim é a vida, amém? É de glória em glória, de fé em fé. As pessoas que nos acompanham já há alguns anos lembram de muitas circunstâncias a qual nós já passamos todos juntos. Nós já vencemos muitas circunstâncias, vencemos muitas calúnias, muitas fofocas, muitos gigantes que se levantaram. Gigantes já usaram a mídia, já tentaram fazer pressão de todos os lados, mas não conseguiram e não prevalecerão. Porque essa é uma igreja levantada pelo Senhor Jesus, a qual tem o propósito de trazer restauração às demais igrejas. Então, de repente, um espírito de ousadia, um espírito diferente começa a se manifestar em Josué e Caleb. Mas tem um detalhe muito importante: ser diferente também custa caro. Ser diferente custa caro, custa muitas coisas. Custa muitas das vezes ser esquecido, ser abandonado. Custa muitas das vezes rejeitar uma proposta de alguém e sair para algum lugar para ter que resguardar-se e ficar por um tempo mais oculto, talvez em sua cidade natal. Ficar um pouco mais acolhido em oração e discernir os tempos, as estações. Ser diferente muitas das vezes envolve andar com companheiros que não conseguem discernir muito bem ainda o seu processo.
Ser diferente custa muitas das coisas. Muitas das vezes ser mal compreendido pelo seu próprio cônjuge, pelos seus próprios familiares, pelos seus. Afinal de contas, nem Jesus foi bem compreendido pelos seus. Filhos de Israel. A glória de Deus se manifestou ali pelo menos por 2 motivos. Pode haver muitos, obviamente, mas 2 me chamaram muita atenção. Primeiro, a indignação de Deus. A indignação que Deus estava tendo com aquele povo. Afinal de contas, foram muitas direções que Deus deu, como eu disse, e aquele povo estava murmurando. Deus entregava um maná e falava para eles, olha só, pessoal, pega o maná para um dia só. Eles pegavam o maná e pegavam o maná para outro dia. No dia seguinte, o maná ficava ruim. Chegava no 6º dia, Deus tentou tratar eles com o princípio do sábado. Falou para eles, olha só, pessoal, o dia de hoje, vocês pegam o maná para o dia seguinte também. Aí o que aconteceu? Eles pegavam o maná para o dia seguinte, porém no dia seguinte eles iam para pegar o maná de novo, sendo que era para eles descansar. Eles obedeciam a tudo, é incrível, irmãos. Eles murmuravam para tudo. Tudo que Deus falava, eles não faziam. Em muitas circunstâncias, eles não obedeciam. Você tem obedecido aos comandos que o Espírito Santo tem te dado? Você tem feito aquilo que ele tem te pedido? Você tem ido ajudar aquela pessoa que talvez você tenha ferido? Você tem ido lá para poder pedir o perdão para essa pessoa? Como eu disse, mais importa obedecer do que sacrificar. E nesse momento, acontece algo muito grande, muito poderoso. A visão de Deus, o Josué e Caleb, eles se manifestam para poder defender a visão de Deus. Este é um outro motivo pelo qual a glória de Deus se manifestou. No momento das pedradas, aqueles que defendem a visão de Deus verão a glória do Senhor. A glória de Deus apareceu ali também com este motivo. Deus ele queria defender aquilo que ele estava propagando já há muito tempo. Mas ele não conseguiu espaço, nem mesmo em Moisés naquele momento. Ele conseguiu em Josué e Caleb. Mas e agora? E agora, o que tem, irmão? O que você está querendo dizer com isso? Pare você e pense nas circunstâncias que você tem passado. Para e pense. Não tem como nós não vermos o sobrenatural de Deus se manifestar se nós não nos posicionarmos. Não há como ver a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus se manifestar se nós não nos posicionarmos. Em muitas circunstâncias que eu me apequenei, que eu me senti retraído, eu vi os espíritos encontrando cada vez mais espaço. Eles achavam espaço, um espaço que eles só tinham do portão da minha casa para fora, conforme o coração, a válvula do meu coração determinava se eles se aproximavam ou se eles se afastavam. Porque é assim na vida de cada pessoa. A autoridade, ela está nas suas mãos. Só que você que precisa se posicionar. Se você se posicionar nessa querida noite, se você entender aquilo que eu estou dizendo para você, todas as vezes que demônios tentarem afluir a sua mente, vocês que ainda estão passando por estágio de libertação, se vocês se posicionarem e dizer, demônio, você não vai ter mais acesso na minha mente, você pode ter certeza que ele não terá mais espaço na sua mente. Porque é assim que funciona. Tudo depende de como você se comporta. Tudo depende de como você se enxerga. Dá para você repetir comigo? Eu sou para as pessoas aquilo que eu sou para mim mesmo. Eu sou para as pessoas aquilo que eu sou para mim mesmo. Há muitos deficientes físicos, irmãos, que são deficientes somente para quem enxerga. Porque eles mesmos conseguem fazer muitas coisas que nem nós conseguimos fazer. É verdade ou não é? Quem nunca conheceu ou já viu alguém assim? Eu conheço ministros que são cegos. Eu conheço ministros que são amputados de uma perna inteira. E são apóstolos.
manifestam curas, sinais, prodígios. A deficiência está para você, para a forma como você se enxerga. Se você se enxerga como pobre, como pequeno, é assim que as pessoas vão te enxergar. Mas se você se enxerga uma pessoa grande, se você se enxerga o filho do rei, é dessa forma que as pessoas vão te enxergar. Mas afinal de contas, Josué e Caleb, né, meu pastor? Josué e Caleb não eram Moisés. Não era aquele homem que falava face to face a face com Deus. Josué e Caleb não era Moisés. Surabacasota capatacaia. Recossundarabadaracalamando reberecaia. Ansetequetetecossapatarabacaia. Nós precisamos, Senhor, sempre despertar as pessoas quando elas estão em um momento de desânimo. Sempre. O homem que andava diante das pessoas, que as pessoas olhavam, as crianças, batiam umas nas outras, falavam, mamãe, mamãe, olha só, aquele ali não é um Moisés? Não é um Moisés? Essa pessoa estava rendida aos relatos. Mas, de repente, com o posicionamento de duas pessoas, ele recobrou a consciência. Você consegue entender a diferença que você pode fazer? Você consegue entender a diferença que você pode fazer? Hoje, muitos podem pensar, parece que nós somos uma arma fraca. Parece que nós não temos poder. Parece que eu não dou conta de pregar a palavra de Deus, subir nesse altar e pregar a palavra de Deus. Parece que eu não dou conta disso. Parece que eu tenho vergonha, eu não vou conseguir dar testemunho de Jesus para as pessoas no meu trabalho. Eu não vou conseguir dar testemunho de Jesus para as pessoas. Mas posso te contar um segredo? Isso é tudo que o diabo conseguiu ao longo dos anos para tentar nos convencer. Você é uma arma atômica na mão de Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Aleluia! Glória a Deus! Shurikandarabakassotekepetiricaya. Aquilo foi algo tão catastrófico, a qual Deus ele manda uma sentença para toda aquela geração. Deus ele manda uma sentença para toda aquela geração. Ele entristecido, diante de muitas circunstâncias, ele fala, até quando eu sofrerei? Até quando essas pessoas vão se comportar dessa forma, mediante todos os sinais que fiz no meio deles? Moisés ainda intercede pelo povo mais uma vez. Moisés intercede, faz uma oração, diz, Senhor, longânimo, o que as pessoas vão pensar do Senhor se o Senhor matar todo esse povo? Porém, Deus ele aplica uma sentença. Verso 20, capítulo 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida. São raras vezes que Deus faz essa expressão, por minha vida.
Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, assim como também todos os que de vós contados, segundo o censo, de 20 anos para baixo, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Você vê que Deus sentenciou toda a geração que estava acima dos 20 anos. E aqui vai uma palavra que traz muito temor. Verso 31. Uma palavra que traz muito temor, que toda liderança precisa tomar muito cuidado com isso. Todas as pessoas que já carregaram uma autoridade certo dia precisam tomar muito cuidado com isso. Deus ele expôs todo o pensamento daquela geração que foi reprovada naquele instante, num único verso. Mas os vossos filhos, Deus falando para aquela geração que foi reprovada, mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Por presa serão. Na versão NVI, traz um outro destaque, que diz, os vossos filhos, a quais vocês dizem que são despojos de guerra, esse povo alcançará a terra. A promessa de Deus, ele vai nos alcançar. Se Deus prometeu que nós vamos viver a promessa de Deus, certamente nós viveremos a promessa de Deus. Porém, essa promessa vai alcançar a nossa família. Não necessariamente nós estaremos vendo o cumprimento dessa promessa se nós não nos posicionarmos. Nós estamos contra o tempo. Você vê que Deus expôs o pensamento de toda aquela geração. Vocês disseram que seriam tomados, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra. Era o pensamento deles, são minhas presas, meus despojos de guerra. Eu lutei para conquistar. Foi meu filho, são meus filhos. Eu botei no mundo. São meus filhos, essa aqui é clássica, né? Estão debaixo da minha autoridade. Estão debaixo da minha cobertura. Quem nunca ouviu isso, irmão? É um sentido que só Jesus para ter misericórdia. O sentido de cobertura espiritual no Brasil foi completamente distorcido. Cobertura que serve para poder alinhar o coração das pessoas e fazer uma retaguarda. Quem já viu qualquer filme de policial vai entender o sentido de cobertura espiritual. Cobertura espiritual que dá o sentido de você cobrir a retaguarda um do outro, como quem vai praticar uma ação, invadir um local, tomar algum local, paralisar os assaltantes. Vai fazendo o quê? Cada um cobrindo a retaguarda um do outro, né? Um descosta para o outro. A cobertura espiritual, o verdadeiro sentido e significado é esse. Para você alcançar as pessoas, para você ajudar elas no processo a qual elas não passaram. Mas quando muitos líderes, infelizmente, por também terem as dores de seus antigos líderes transferidos para eles, nos transferem também essas dores e usam um sentido completamente distorcido de cobertura, como se fosse teto, como se fosse um telhado, que impede o crescimento de uma nova geração, que foi o que tentaram fazer com Josué e Caleb. Tentaram o apedrejar, tentaram o matar, mas a glória de Deus se manifestou. Surabandoko sarabatakaia. Eu quero profetizar nessa noite de hoje, nessa querida noite, todas as vezes a partir de hoje, que você vê circunstâncias adversas, situações contrárias àquilo que Deus já te prometeu. Todas as vezes que você vê uma circunstância contrária, barreiras de pessoas, a palavra diz que a nossa luta não é contra as carnes, nem contra o sangue, amém? Nossa luta é contra os poderes da maldade que estão nas regiões celestiais. Todas as vezes que vocês se posicionarem, a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus vai proteger a vida de cada uma dessas pessoas. Nós já passamos por guerras profundas no mundo espiritual, irmãos.
que trouxeram conceitos, ensinamentos, uma consciência, que muitas das vezes a gente é levado a murmurar: nossa, mas eu já passei por tanta coisa lá atrás, Jesus. Eu já passei por tantas coisas, Jesus. Tantas circunstâncias, talvez igrejas a qual nós já passamos. Nós damos testemunho aqui já há tanto tempo dessa palavra maravilhosa que nós temos recebido aqui nesse altar. Tanta verdade que emana desse altar e jorra para os quatro cantos desse Brasil. Tantas coisas. Nós precisamos estar atentos para não sermos roubados nessa semente. Nós precisamos nos manter firmes a todo tempo, a todo instante. Shurikandaras kotoroboko bandaras shuriandarebia. Endreketeko sotoroboko bambarakaio. Russarapataka satakapateremeketia. Endekesura mandarebira súria. Muitos de nós viemos de cidades diferentes, cidades distantes. Recentemente, agora eu vou passar uma temporada aqui nessa cidade. Procuro contribuir um pouco mais com os meus irmãos. Peço perdão também à ausência em alguns evangelismos. Estavam algumas guerras espirituais profundas, algumas guerras hereditárias, que só quem nos acompanha e tem um pouco mais de relacionamento conosco vai entender. Mas eu vim aqui para poder fazer a diferença. Eu vim aqui para poder fazer morrer a minha vontade. Eu vim aqui justamente para poder ajudar as pessoas de alguma forma. Jesus, certa feita, olha a frase, irmãos, olha a frase. Eu preciso morrer, mas não pode ser uma morte qualquer. Não pode ser uma morte qualquer. Tem que ser uma morte que vale a pena. Tem que ser uma morte que vale a pena para que eu consiga entregar a minha vida em resgate de muitos. Entregar a minha vida em resgate de muitos. Certa vez Jesus foi falar com pessoas, estava pregando a palavra, e de repente chegam os gregos perto dele. Jesus, quando olha, vê os gregos chegando perto do Filho do Homem. Verdadeiramente, é hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus estava cumprindo uma missão ali naquele momento. De repente vê o berço da Grécia, o berço da sabedoria humana, o berço da sabedoria que até os dias de hoje influencia e muito na filosofia, na história. Influenciam muitas universidades por aí que, infelizmente, há muitas pessoas que não conheceram Jesus. De repente, aquela sabedoria, a sabedoria de Platão, a sabedoria de Sócrates, a sabedoria terrena se curvando, a sabedoria de Jesus naquele instante, ele para e olha para dois dos seus discípulos e diz: verdadeiramente, é hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu fico imaginando Jesus dizer para os discípulos, dizer: olha só, vamos bater neles agora na revelação, olha só. Diz para ele assim, ó, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica solito, fica solitário. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Você não veio da sua cidade para cá em vão. Você não veio daqui da sua cidade para cá para ficar vivo para a sua vontade. Você não veio da sua cidade aqui para continuar com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos que você tinha na sua cidade. Você precisa fazer morrer a sua vontade. Tem muita coisa que não acontece ainda, irmãos, porque nós estamos ainda muito vivos. A nossa vontade ainda está muito viva. Isso não é conto da carochinha, essa palavra é verdadeira. Olha quantos sinais saem, irmãos. Quantos sinais acontecem nessa casa. Nós não podemos ser reprovados como essa geração. Não pense que você não dá conta. Não pense que você é pequeno. Ele te destinou a coisas grandes. Nós somos filhos de um Deus que é eterno, que é grande, que é imensurável. Ele colocou toda a eternidade dele dentro de você. Permita que essa palavra entre dentro do seu coração. É por isso que você tem sonhos, que você tem visões. É por isso que ele tenta resgatar em vocês sonhos de coisas que se perderam ao longo de muitos anos.
porque é possível. Enquanto houver fôlego de vida, é possível. Enquanto houver fôlego de vida, é possível. O amor de Deus está disponível. Quando uma igreja se levanta na dispensação de Deus, na vontade de Deus, para levantar uma cidade, para a estruturação de uma cidade, a louvar não uma senhora, mas um Senhor, amém? Porque a Bíblia Sagrada diz, todo ser que respire louve ao Senhor, e não uma senhora. Haverá resistências, e é normal, se mantenham firmes, porque Deus está conosco. O Pai se agradou do reino, o Pai se agradou dos seus pequeninos entregar o reino. Parece coisa grande demais, mas não. É porque nós somos filhos de um reino, realmente, filhos de um Deus que é todo-poderoso. E Deus vai fazer com que essas promessas se cumpram sobre as nossas vidas. Eu aprendi muitos princípios muitos dessa casa, muitos também com o meu pastor, o pastor da minha família, com muitas pessoas a qual eu tenho uma alegria de compartilhar aqui e de aprender também, que é muitos dos irmãos que eu estou conhecendo cada vez mais. E nós precisamos manter a nossa fé sempre de forma ativa. Amém? Vocês vão se manter firmes a partir de hoje? Deus está me colocando à prova aqui também, irmãos. Deus está me estreitando. Ele chamou a atenção, você ficou muito tempo sem pregar. Você precisa derramar essa palavra. Eu estou te enchendo para quê? Você precisa fazer o ID. Você precisa derramar a sua palavra lá. Tenham um espírito diferente. Se manifestem de uma forma diferente. A partir de hoje, tem um comportamento diferente dentro do interior de vocês. Significa que eles tinham outro espírito? Não, era uma motivação que eles tinham, era diferente. Por isso que eles conseguiram desatar a própria glória do Senhor naquele momento. Eles eram jovens, eram pessoas abaixo de 20 anos. E fizeram um feito tão grande que dá testemunho até o dia de hoje. Shurikandaras kotoromondarabadakaya. Peço que a igreja, quando se coloque de pé no nome de Jesus. Chandrekoskataka sotokopetitiko sutakapapapakantia. Embreketeko subirabakatarabababa Sérbia. Você veio de longe para estar aqui hoje. Você veio de um local distante para ouvir uma palavra. Você veio de locais, só Deus sabe o que você pode estar passando dentro da sua casa. Muitas das vezes, pela misericórdia, quando nós oramos para alguém, Deus manifesta através dos dons a qual Ele nos tem dado. Mas sempre que tiverem necessitando, precisando de qualquer tipo de auxílio, de socorro, de ajuda, não hesitem em pedir ajuda, não hesitem em pedir intercessão. Nós pedimos tanto. Coloquem nos grupos, vocês que são obreiros da casa, solicitem oração, peçam uns aos outros, motivem-se sempre uns aos outros, porque Deus ele vai fazer coisas poderosas em nosso meio. Sarabando sundarapatakarasya reberekira, skorebato robo sarakente rebelebikai, sarabandaraka saprakataka sapatakataramanda surya. Eu quero convidar aqui na frente, Rokosubirarakaya, Endeketikos koteremanda rebabakassiri mindekeia. Aqueles que vêm se sentindo com muita dificuldade de romper, aqueles que vêm se sentindo fracos, aqueles não se sintam, por favor, acanhados, porque eu sou o primeiro da fila, eu que estou aqui na frente. Eu sou o primeiro. Aqueles que vêm sentindo qualquer tipo de dificuldade, que vêm precisando de um momento de oração, aqueles que estão precisando de qualquer tipo de ajuda, que tem sentido o seu espírito abatido, você que precisa ter uma mente, uma ótica renovada, que foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos transformarmos a nossa mente pela renovação do entendimento.
Porque se nós não conseguimos fazer isso, nós não vamos conseguir ver a vontade de Deus se manifestar. Eu quero convidar aqui na frente as pessoas que estão com dificuldade de conseguir romper. Você que sentiu também em algum momento, você que tem dons talvez, você que já tem algum talento, eu peço que você também deixe diante dos pés do Senhor nesse altar, para que Deus venha dar multiplicação sobre os seus talentos. Nós estamos num tempo de uma grande colheita de almas. Nós estamos numa preparação de algo muito grande que Deus vai realizar. E Deus ele vai fazer isso também aqui através de nós. E Deus ele tem contado com a vida de cada um. Ele vai surpreender ainda muitas pessoas ainda nesta casa. Ministério de Louvor.